Os amigos e colaboradores do Ministério Jimmy Swaggart lhe dão boas-vindas a este programa. Este ministério leva o Evangelho de Jesus Cristo a muitos lares todas as semanas. Da cidade do amor fraternal, Filadélfia, na Pensilvânia, Jimmy Swaggart apresenta na sua poderosa mensagem a Ordem de Deus a Samuel e como ela é essencial ainda hoje. Una-se conosco no Centro Cívico de Filadélfia para ouvir a mensagem de Jimmy Swaggart. Isaías profetizou sobre ele. Davi, o cantor de Israel, escreveu sobre ele nos Salmos. Daniel viu. E Jesus disse: ei-lo aqui, este é o dia. Senhoras e senhores, Janete Pascal. Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia, aleluia. Glória ao seu nome. Louvado o nome de Jesus. Aleluia. Senhoras e senhores, John Starnes, o amor nasceu onde o sangue caiu.
looking on a man would think that's such a tragedy. But what the world could not see was when they nailed him to that tree. He broke the chains of sin and set men free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprang up for men. Thorns of violence and thorns of hate were growing wildly. Yes, they were. Yes, they were. All the pain that sin had caused, you know, it was so very plain to see. But when the blood came streaming down the cross, Yes, it did. where my Savior bled and died, it broke the chains of sin and set men free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprang up for men in misery. Sin died where the blood fell. Oh, I'm so glad His precious blood covers me. Sin died where the blood fell. Oh, I'm so glad His precious blood covers E agora, Jimmy Swaggart com a mensagem de hoje intitulada A Ordem de Deus a Samuel. Glória a Deus. O amor nasceu onde o sangue caiu. Graças a Deus ele caiu. Sim, caiu. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. E vou ler somente
o primeiro versículo do capítulo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O meu tema vai se basear nas palavras ditas por Deus ao profeta Samuel há pouco mais de 3.000 anos. Enche o teu chifre de azeite e vem. O mundo religioso de hoje está em constantes mudanças. Por ocasião da reforma, Lutero, lutando contra o que parecia uma barreira invencível, levantou e disse: aqui estou, não arredo, se morrer, morro. E aquele ex-sacerdote, ele disse: o justo viverá por fé. E a luz da reforma explodiu sobre este planeta. Literalmente explodiu. E o avivamento começou a varrer nação após nação, povo após povo, coração após coração, e foi atingir muitos milhões de pessoas. Nas últimas décadas, no início do século, de fato, o poder do Espírito Santo veio sobre homens que clamavam a Deus, porque já então os maiores esforços protestantes tinham esfriado. Pouca gente ouvia de Deus. A poderosa igreja metodista, e talvez nunca tenha havido nada como a igreja metodista, iniciada por Wesley, ou melhor, pelo Espírito Santo. Talvez nunca tenha havido algo igual a ela, nem mesmo teríamos os Estados Unidos da América como hoje, se não tivesse sido o poderoso facho metodista, que levou o avivamento de uma costa a outra desta nação. Mas esfriou. A mornice espiritual, a decadência veio, e para o clamor de fome desses homens, Deus derramou seu Espírito. É a coisa mais terrível quando indivíduos que foram chamados por Deus, como Saul foi chamado por ele, quando rejeitam aquilo que Deus mandou. E foi exatamente o que se deu com as maiores denominações hoje no cristianismo. Rejeitaram o Espírito Santo. Rejeitaram-no, e essa rejeição, ainda que milhares e milhares e milhares e centenas de seus pastores fossem batizados no Espírito Santo, aqui, lá e acolá, mas de modo geral tem havido uma rejeição. Isso se intensificou nos últimos anos. Eles têm firmado a sua posição teológica e dizem: nós não vamos mudar. E quando isso aconteceu, Deus não parou. Deus, ele não fez uma parada brusca. Ele continuou agindo. Ele simplesmente deixa as poderosas denominações, ele deixa. E deixa que vão onde quiserem, façam o que desejarem, porque ele não muda a sua palavra para ninguém. O vento está soprando. O vento está soprando. Quase todas, e talvez eu possa dizer, sem medo de exagerar, todas as grandes denominações do cristianismo, de modo geral, rejeitaram o Espírito Santo. Deveriam estar de luto. Elas deveriam chorar, deveriam soluçar, deveriam estar chorando, mas não estão. Eu quero dizer isto, quero que entendam bem
os pastores que estão vendo este hesitante pastor procurando ministrar, ouçam-me bem agora. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa quão luxuosa é, não importa quanta cultura e refinamento você possa ter, não importa quanto você sabe de biologia, de química, de história e teologia, não importa. Se você não tiver o poder do Espírito Santo, não chegará a lugar nenhum, não conseguirá fazer nada, você não dirá coisa alguma, você não vai ter coisa nenhuma, você nunca irá ser ninguém, porque é o poder do Espírito Santo que nos torna o que devemos ser em Jesus Cristo. E vou fazer uma declaração áspera. E ela é tão dura como um granito, mas preciso dizer o que Deus mandou que eu diga. Se você está numa igreja que disse não queremos o Espírito Santo, não o desejamos, saia. É melhor que você saia dela o mais breve possível. Seus pais podem ter sido membros lá, sua avó, seus bisavós e os seus antecedentes e todos os outros conhecidos que você possa ter tido, todos os ancestrais, por mais distantes que você lembra, mas é melhor você se pôr de joelhos perante Deus e dizer: Deus, guia-me a uma igreja, ajuda-me a achar alguma em que a glória de Deus é real, em que Jesus é real, onde o poder de Deus é real, onde Deus fala aos homens, onde o Espírito de Deus enche os corações, onde a glória de Deus enche a alma. Quero lhes dizer isto: prefiro estar debaixo de uma árvore, tendo alguma coisa para cobrir a minha cabeça e me abrigar da chuva, se a glória de Deus está lá, do que numa catedral de bilhões de cruzados, em que a glória de Deus não se acha. Você diz: Jimmy Swaggart, minha igreja é fundamentalista. Não importa se você tem fundamentalista escrito na sua testa. Se ela não tem o poder do Espírito Santo, realmente ela não é fundamentalista. Você está ouvindo o que eu digo? Você diz: eu sou fundamentalista, creio em toda a Bíblia. Se você crê na Bíblia toda, crê no Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Os dons do Espírito vão operar em você. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o dom de fé, os dons fluirão do seu interior. O poder de Deus fluirá através de você. Eu estava conversando há poucos dias, e eu vou ser bem diplomata. Eu estava conversando com um dos professores da nossa faculdade. Ele estava matriculado num dos grandes seminários da nação. Tinha acabado seus estudos, estava escrevendo a tese para o seu doutorado. E sua tese era sobre a falácia do uso das línguas. Como é absurdo, como é tolo, como é antiteológico também. E eu vou ser muito breve, bem no meio de toda aquela confusão, Jesus o batizou no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, segundo o Espírito de Deus concedia que falasse. Agora você procure calçar esses sapatos um pouco. Esse homem esteve na escola por 99 anos. Está se formando em um dos mais afamados seminários do mundo. E já escreveu metade da sua tese. Ponto número 1. Tudo acabou com os apóstolos. Ponto número 2, terminou com o primeiro século. Ponto número 3, acabou-se quando o cânon da Bíblia se completou.
Ponto número 4, pode voltar amanhã, mas não é para nós hoje. Ponto número 5, pode ser do diabo. Agora pense nisso um pouco. Se é do diabo, então é a única coisa que o diabo tem que faz você ler a Bíblia e amar Jesus de todo o coração e não querer perder nenhum culto, e faz você amar Jesus Cristo como você nunca o amou em toda a vida antes. E ele era pastor de uma das maiores igrejas do estado. Trata-se de outro estado, uma das maiores igrejas. Se eu dissesse o nome, todos saberiam a que igreja estou me referindo. Um verdadeiro formigueiro a igreja. Ele pensou: Senhor, o que vou fazer? O que vou fazer? O seu mundo tinha virado às avessas, ele não podia negar o que tinha. Ele não negaria por nada do mundo. Afinal, contou à esposa, ela disse: ó, meu Senhor, que faremos? Como foi que você se meteu numa coisa dessas, que vai ser da sua tese? O livro de Atos tomou o lugar. Ele não disse à igreja, um templo imponente, estilo colonial, com mais de 1000 membros do rol. Ele não contou à igreja. Mas os dias depois de ser batizado do Espírito Santo, a sua pianista disse: quero falar com o senhor, pastor. Ele disse: pois não. O povo estava saindo, ela disse: alguma coisa lhe aconteceu. Ele disse: oh, Senhor. Ele disse: o que quer dizer? Ele ainda não havia dito a ela, não havia dito a ninguém, nenhuma pessoa sabia. Ela disse: alguma coisa aconteceu ao Senhor. Ele disse: a que se refere? Ela disse: suas orações mudaram. O seu modo de orar. Ele disse: bem, eu não compreendo. Ela disse: o Senhor orava antes como se Jesus fosse seu conhecido, mas agora está orando e parece que ele vive em seu coração, como se tivesse um íntimo relacionamento com ele. Sua pregação é diferente, suas atitudes, tudo é diferente. Fique sabendo que o batismo no Espírito Santo vai mudar seu coração, vai mudar sua vida, vai mudar o seu ser, vai mudar sua alma, vai mudar seu espírito. Ele acabou contando a ela e afinal teve que contar à igreja toda. Jesus me batizou no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. A destra de comunhão que lhe deram foi um chute. Glória! Aleluia! Agora vou falar aos telespectadores. Isso não tem nada a ver com essas milhares de pessoas que estão aqui. É para você. Muitos pastores que estão me vendo aqui, vocês anseiam pelo Espírito Santo sem saber o que fazer. Vocês o querem muito. Vocês estão cansados de todo esse marasmo e frieza. Sua alma está vazia. E você quer isso, mas sabe por que não o recebeu? É por causa do seu orgulho e dinheiro. Não quer perder seu emprego, seu orgulho atrapalha você. Glória! Jesus disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Você verá que o Deus de milagres está vivo e Ele atenderá a sua necessidade, encherá a sua alma até transbordar com o Espírito Santo e fogo. Alguns foram batizados do Espírito Santo. Você ainda está tentando ir àquele cemitério que frequentou há anos. Aquele velho mausoléu. E é sério, ainda está tentando ficar lá para tentar ajudá-los. Não adianta. O seu velho orgulho está dominando você. Esse é o problema. Você não quer que sua mãe saiba, não quer que seus parentes saibam, não quer que outros saibam que você fale em línguas.
E você está ficando seco espiritualmente e vazio. Isso pode não ser o que os outros pregam, mas eu lhe digo, ache uma galinha viva por aí. Você está debaixo de uma morta. Sua galinha morreu. Ela não vai chocar os ovos e está morta, morta. Morta, 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 morta. Enterre-a. É a única coisa que pode fazer, enterre-a. Agora. Eu vou dizer mais uma coisa, um pouco pesada, um tanto forte, duro. Houve tempo em que se a igreja tinha um nome pentecostal, quase que sem exceção, se ela era pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular da Santidade, Evangelho Completo ou outro grupo. Você podia estar certo de que a glória estava lá, mas mudou. Mudou. Só porque ela tem certo nome escrito na porta, um nome pentecostal, não quer dizer que é. Vai haver reação ao que eu digo, não vai fazer você lutar, mas vai fazer os pastores se zangarem, mas eu sinto muito. Quando for procurar uma igreja, busque uma que tenha a glória nela, que tenha o poder de Deus nela, na qual o pastor tem a glória em sua alma, e o poder de Deus em sua alma, e algo em seu coração, e o Espírito está atuando nela. Agora, você me entendeu? Samuel lamentava. Deus disse, levante. Não fique aí de cara comprida como se tivesse morrido uma pessoa da família. Abatido. Porque você sabe, é bem ruim que um membro da igreja fique abatido, mas um pastor desanimar, isso é pior. Especialmente um profeta de Deus abatido. Olha, não adianta mais ir à igreja. Nada mais vai acontecer lá. Aleluia. Tudo se foi, a coisa toda acabou. Os dias de fogo se foram, não os teremos mais. Deus disse, levante, levante, levante. Eu quero lhe dizer uma coisa. Samuel pensou que tudo tinha ido pelos canos, mas o maior dia que Israel ia experimentar estava para raiar, estava para surgir. Quando o diabo chegar, pastores, para dizer, não adianta, você não vai conseguir nada por esses lados onde você trabalha, tudo acabou, não vai acontecer nada, está tudo morto, já foi. Diga ao diabo que ele é mentiroso. Eu creio que o maior momento que o nosso mundo e seu país já experimentou está para vir, e milhares e mais milhares vão ser salvos e batizados no Espírito Santo, curados pelo poder do Todo-Poderoso. Tudo que Deus deseja é um Samuel que esteja pronto para ser cheio do Espírito. Glória a Deus. Pode ser você. Ele está procurando um Samuel. Ele não está batendo mais na porta de denominações. Está procurando um Samuel. Você pode estar abatido, mas ele diz, encha um chifre de azeite e vá. Glória a Deus. O óleo, como eu já disse, é um tipo do Espírito Santo. E quero dizer uma coisa, quero incentivar sua mente já tão saturada de intelectualidades. Um escritor disse há tempo,
Não tinha nada a ver com Deus, nada a ver com religião, com a Bíblia, nada a ver com Jesus Cristo. Ele escreveu um livro, foi um sucesso. E ele disse, no início deste século, uma coisa aconteceu no mundo. Ele disse, eu não sei o que foi, não sei o que é, ninguém sabe o que foi, mas parece que a mente dos homens, de repente, se iluminou. E ele continuou dizendo que 95 a 98% de todas as invenções que o mundo já conheceu, surgiram desde o começo do século. Não que não houvesse isso antes, mas a maior parte veio depois. Ele disse que foi como uma explosão de iluminação. E a maior parte das invenções veio da América. E por essa ocasião que corações famintos clamaram a Deus, foram batizados no Espírito Santo. E Deus começou a derramar seu Espírito neste mundo, em maior medida que jamais antes. Ele sempre derramou desde o dia de Pentecostes, mas em uma escala maior ele explodiu no início do século. Agora quero que vocês liguem os dois. Toda a criatividade do intelecto humano realmente vem do Espírito. Estou um pouco fora do assunto, eu sei que estou. 99% das invenções do mundo vieram da Inglaterra e da América. Por quê? Por quê? Use a cabeça um pouco. Porque esses dois países, a Inglaterra menos, mas esses dois países são aqueles que abriram as portas ao Evangelho de Jesus Cristo e ao poder do Espírito Santo. E o que eu vou dizer pode parecer tolice para alguns que estão refastelados na sua cadeira. Como começou isso tudo? Eu visitei Los Angeles há pouco, eu fui até a Rua Azusa 312, não há nada lá, só alguns edifícios, mas o velho casarão desapareceu. Mas naquele edifício, já velho, já em ruínas, ao qual o mundo não daria a menor atenção, os famintos começaram a vir. E Deus começou no princípio do século, começou a batizar gente no Espírito Santo. Frank Bartleman, eu já falei sobre ele, vocês já ouviram falar de Frank Bartleman, que escreveu sobre isso, apareceu nas publicações religiosas e se espalhou pelo mundo. Em Topeka, Kansas, havia um velho edifício que estava inacabado, construído por um multimilionário chamado Stone. O dinheiro acabou antes de a mansão ser terminada e tiveram de parar. Fizeram dela um instituto bíblico. Era a última semana de 1899. O diretor daquele instituto tinha de viajar naquela semana para levantar recursos para a escola bíblica. Os estudantes vieram a ele, eles vinham constantemente dizendo, queremos saber mais do Espírito Santo, não entendemos bem o assunto. Queremos que nos explique mais a respeito dessa doutrina do Espírito Santo. Ele disse, bem, eu não tenho muito a dizer sobre isso. Vocês leiam o livro de Atos, leiam de novo e de novo. Eles fizeram isso. E 2 minutos antes da meia-noite, o último dia do século passado, os estudantes oravam, tinham orado o dia inteiro. Eles estavam orando naquela noite. E alguns minutos depois da meia-noite, não sei se isso tinha algum sentido, mas uma senhora chamada Agnes Osman se levantou e começou a falar em outras línguas, segundo o Espírito de Deus concedeu. E enquanto isso se dava, naquela escola, estava acontecendo também em Texas e lá na China, simultaneamente, tudo isso estava se passando, o resto do mundo não prestava a menor atenção a essa tremenda iluminação que estava vindo a este mundo, que tornou a América e outros países as mais poderosas nações da Terra. Não por causa de importantes universidades
mas porque essa gente clamou. Traze o Espírito Santo à nossa nação, às nossas cidades, ao nosso povo e, acima de tudo, aos nossos corações e às nossas igrejas. O Senhor me encheu do seu Espírito quando eu tinha 8 anos. E eu estava pensando sobre isso outro dia. É espantoso para mim, é difícil para eu compreender. Só posso entender isso por revelação. Eu tinha só 8 anos, minha netinha está com 8 anos. Eu sei que uma criança de 8 anos pode ser muito esperta. Mas isso está claro para mim. E eu só contei isso uma vez na vida. Está claro como se fosse uma semana atrás. Eu estava salvo, mas fiquei com fome do Espírito Santo. Não vou detalhar, mas eu disse tudo aquilo para dizer isso. Eu lembro, eu estava buscando o Espírito Santo. Eu não sabia o que sei agora. Se eu tivesse sabido o que sei agora, eu teria recebido muito antes, mas não sabia. E ninguém veio para me dizer. Eu me lembro em nossa igrejinha, e talvez vocês façam na sua, recebíamos pedidos de oração. Vocês ainda fazem isso? Pedir ao povo quantos necessitam de oração ou coisas assim. Fazíamos isso em nossa igreja. As pessoas se levantavam e diziam: orem pelo José, orem por isso, por aquilo. Não era uma grande igreja, não. Então o pastor dizia: agora todos vamos orar para que Deus nos responda. Eu só tinha 8 anos e eu ficava esperando. Estava errado, mas não estava muito errado quanto ao que eu vou dizer. Eu ficava ali, a maior parte das vezes, ficava bem na frente. Eu ficava deste lado da igreja, ficava na ala central ou do outro lado, mas eu ficava logo na frente, porque na hora que diziam em nossa igreja, eu não sei como fazem agora, e nós não fazemos bem desse jeito, e talvez estivéssemos errados, tudo conduzia ao apelo final. Mas a maior parte é muito nova para lembrar disso. Tudo era preparo para o apelo. Do que está falando? Quer dizer, o pastor pregava tendo em mente, primeiro, quantos precisam ser salvos? Vamos convidá-los. Em seguida, a pergunta era: quantos precisam ser batizados no Espírito Santo? E então nós íamos, e eu ficava bem na frente, porque eu queria ser o primeiro a atender o apelo. E quando apresentava os pedidos de oração, eu não orava. Eu tinha 8 anos de idade, amigos, mas eu não orava. Ele dizia: oremos pela irmã Maria que está doente, oremos pelo irmão Pedro, vamos orar por isso, vamos orar pelos missionários. Eu não orava. Porque em minha mente infantil eu pensava: eu ainda não sou cheio do Espírito Santo. Eu não tenho bastante poder para orar. E eu com 8 anos, gente, não estava muito errado. Eu não tenho muito poder para orar, e Senhor, não vou orar até que me enchas do Espírito Santo. Eu não sei quanto estava certo bíblica e teologicamente, mas, gente, era assim que eu sentia, e eu tanto queria isso. Eu recebi alguns dias depois, e então quando chegaram os pedidos de oração, aí eu disse: Senhor, eis-me aqui, estou cheio do Espírito Santo, e vamos orar por esses missionários da África, e vamos confiar em Deus para a cura dos doentes. Glória a Deus. E o fato é que tudo pelo qual eu orava, eu recebia. Eu tinha 8 anos e se eu tivesse um pouco mais de esclarecimento, eu teria recebido mais. Mas eu não sabia pelo que devia orar. Tudo quanto pedia, recebia. Eu estava na igreja uma noite e o evangelista tocava o piano. E dê-me 5 minutos, só mais um pouco, vou terminar. E eu ficava olhando ele com os dedos no teclado. E eu sentado ali, tinha 8 anos, eu disse: Senhor, eu quero isso. Eu quero que tu me ensines a tocar esse piano. Eu disse: eu tenho o Espírito Santo agora. Aleluia! Eu quero que tu me ensines a tocar o piano. Eu cria que se tinha o Espírito Santo, podia pedir o que quisesse e Deus iria me dar. Ele nunca me recusou, Ele nunca falhou. E tudo quanto eu pedi, Deus disse em sua palavra: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei.
Eu fiz a ele algumas promessas. Fiz a Deus algumas promessas. Eu disse: Senhor, nunca irei tocar num clube. Esse era o único pecado que eu conhecia. Tinha só 8 anos. Eu cumpri essa promessa. Eu fui à frente após o culto. Em resumo, dentro de 6 meses eu já tocava. Eu procurei um professor e meus pais disseram: você tem de tomar umas lições. Contrataram o senhor Griffith. Pobre dele. Ele ia me ensinar música. E eu não digo que não se estude música, só estou falando da minha experiência. Eu me lembro, ele tinha bigode, cabelo ondulado e mal sabia arranhar o piano. Era doloroso. Eu ainda me lembro bem dele. Eu pensei: oh, isso vai ser fácil. Eu sentei naquele piano. Glória! Ele disse: vá para casa, não tenho o que lhe ensinar. Aleluia! 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 Estou falando sobre o poder do Espírito Santo. Os pastores precisam dele. Professores da Bíblia precisam dele. Regentes do coro precisam do Espírito. Diáconos precisam do Espírito. Pastores precisam do Espírito. Nosso povo precisa do Espírito. Nossas crianças precisam do Espírito. Nossos anciãos precisam dele. Tudo o que eu pedia a Deus, Ele me dava. Eu disse: Senhor, eu quero ser um evangelista. Ele tomou nota. Eu não sabia localizar nada no mapa, senão Japão e África. Eu disse: quero pregar no Japão e na África. Eu conheci o Japão porque estávamos em guerra contra ele. 1943. Eu sabia da África. Ele respondeu às minhas orações, tudo o que pedi. Garotinho, este é o segredo deste ministério, é o segredo da sua vida. Eu vou terminar agora. Estou começando. Prometo, dou minha palavra, vou terminar logo. Não disse que vou acabar, disse que vou começar a terminar. Enche o teu chifre de azeite e vai, porque me provi de um rei dentre os filhos de Jessé, o belemita. E o nosso Davi celestial está aqui, Jesus. Deus diz a este mundo: eu me provi. E Ele vai mandar este evangelho ao mundo todo. Mas nunca o faremos sem o Espírito Santo. Você nunca o fará sem o Espírito Santo. Alguns pastores pentecostais estão cometendo o erro de pensar: se eu tiver um templo novo, tudo vai bem. Precisamos de templos, mas não são o segredo. Outros pensam: se eu me formar, tudo vai bem. A cultura tem valor, mas não é a resposta. Se eu puder mudar a igreja para um outro local, isso pode ajudar. Eu não digo que não faça. Estou dizendo, essa não é de fato a solução. Seja cheio do Espírito Santo. Um dos meus amigos, já faz algum tempo, me contou a respeito desse irmão. Ele era membro de uma determinada igreja. E vou parar, eu estou cansado. Por que será? E ele era dado à bebida. O fato é que ele gastava metade do salário, e terei de ser muito franco, visitando as casas de tolerância, metade do salário, toda vez que recebia o ordenado. A verdade é que
ele não sabia quem Deus era, entretanto era membro de uma igreja, ia 2 vezes ao ano, Páscoa e Natal. O resto do tempo passava em bordéis ou visitando os bares ou algum clube de dança. Bem, um dia ele entrou em uma igreja, isso foi há pouco tempo, foi a uma certa igreja, e Jesus o encheu do Espírito Santo, foi salvo e cheio do Espírito, que o libertou da escravidão do pecado por completo. É isso, de vez. Você não o teria reconhecido. Agora ele vivia uma vida transformada, uma vida inteiramente nova. Foi falar com o pastor e não aguentava esperar por isso. Olhe, preciso dizer a ele, porque isso é tão maravilhoso, sua família estava vivendo num céu aberto, beliscando-se para ver se isso não era um sonho. Porque papai chega sóbrio agora, vai trabalhar com a Bíblia na mão, não chega mais cambaleando às 2 ou 3 horas da madrugada, ele fica procurando uma igreja para ir, ele quer falar com o seu pastor, afinal falou com ele e disse, sabe de uma coisa? Jesus me salvou e me encheu do Espírito Santo, mudou minha vida toda. O pastor disse o quê? E eu não estou falando de uma seita qualquer, estou falando de uma das maiores denominações protestantes da América. Ele disse isso que você tem é do diabo. Você diz que fala em línguas, sim, falo todo o tempo. Ele disse, eu fui cheio do Espírito Santo e quando acordo eu falo em línguas e ao deitar eu falo em línguas. Olha, é a coisa mais linda do mundo. Ele disse, é do diabo. O quê? O que você disse? Disse que é do diabo? Isso já se passou há algum tempo. Quando isso acontece hoje, dizem que você deve ter perdido o seu juízo, sem dúvida alguma. É coisa do diabo. Ele disse, isso é estranho. É estranho. Ele disse, então isso é do diabo. Ele disse, a embriaguez então é do diabo. Oh sim, é do diabo. A prostituição é do diabo. Oh sim, sim, sim. Ele disse, fique sabendo, só Deus sabe as prostitutas com quem estive, nunca ouvi uma delas falando em línguas. Ele disse, sou conhecido pelos bares da cidade. Ele disse, eu andava nos bares por muitos e muitos anos, falando da minha vida. Eles falavam comigo, mas nunca ouvi nenhum falar em línguas. Você disse que isso é do diabo? Ele disse, você sabe, eu não sou o pastor, você é. Mas acho que você não sabe tanto de Deus como eu. Encha o chifre de azeite e vá. Curvem a cabeça assim.